A paz do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui trazendo uma mensagem para vocês, né? Uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. De repente eu vou ter que falar por assuntos, né? Que são tantos os assuntos, mas eu vou tentar, né? Passar essa mensagem da melhor forma possível. Como eu falei, você sempre falo, eu não sou pregadora nem sou palestrante, mas aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Porque o Senhor primeiro ele fala comigo, ele me mostra, né? Eu passo por situações, né? O Senhor me mostra algumas coisas, né? Então conforme o Senhor vai me falando, eu vou montando uma pregação. Conforme, por exemplo, ele me fala hoje, né? Daqui a uns 3 dias eu vou observando os acontecimentos, né? E vou formando a pregação, né? Ou a mensagem. Eu prefiro falar mensagem. Então, o Senhor tem falado muitas coisas. Eu tenho observado muitas coisas também, né? Mas primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pelo final de ano abençoado, começo de ano também abençoado, né? Agradecer as pessoas, né, que esses dias eu estava até andando de bicicleta na rua e falei que a minha oração era, né, e ainda é que Jesus ouça a minha oração, né? Que tem muitas pessoas que indiretamente elas ajudam a gente bastante, né? A verdade é essa, né? E hoje em dia, dependendo do momento, né, que esteja, dependendo do momento, né, e da pessoa, você tem que tomar cuidado para você ajudar, né, para você se manifestar como amigo, né, para você tomar partido, né. Às vezes a melhor coisa que tem é a gente ficar só em oração. Essa é a verdade. Ficar só em oração, se possível dar um toque mais de longe, disfarçado, porque nós estamos passando por um momento meio complicado. Então, até para a gente falar que é amigo de fulano, hoje em dia tem que tomar muito cuidado, dependendo da pessoa. Então, a melhor coisa, né, é a gente saber que a gente tem amigos em lugares e ficar mais quieto e mais calmo possível. E creio que o Senhor, essa palavra vai chegar, né, no coração de quem tem que chegar, né, que tudo tem seu tempo, a palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo, né. Então, eu quero agradecer esses amigos, né, porque a verdade são pessoas que o Senhor levanta, né? Tem uns amigos que tem que ficar quietinho, outros que o Senhor levanta, né? Então, quando o Senhor levanta um amigo, ele protege, ele guarda, ele faz tudo que tem que fazer, né? E tá ali lado a lado com a gente. E outros não, é mais para ficar quietinho orando mesmo. E quero também, assim, eu quero dizer também que eu estou muito feliz, né? Porque eu passei a conhecer coisas novas, né? Muita gente não sabe, né? Mas foi uma escolha minha. Eu fiquei muito tempo vivendo a minha vida, né? Não sei se é bem assim que eu falo. Era eu, Jesus, né? E minha família. Então, eu não tive muito acesso a muitas informações, né? Foi por escolha minha mesmo, né? E assim, eu sou uma pessoa assim que eu fico muito sentida com certos, dependendo do assunto, eu fico muito sentida. E foi uma época que eu estava muito emocionada com muitas coisas tristes que estavam acontecendo e eu preferi não ver, né? Que às vezes a gente olha assim, a gente não pode fazer nada, né? E não importa onde a pessoa esteja, né? Se a pessoa estiver lá do outro lado do mundo, ela estiver sofrendo, aquilo vai mexer comigo, né? E por causa disso, eu me lembro que na época eu quase fui pro buraco, igual a minha mãe fala, porque acontecia algo aqui no Brasil com várias pessoas e eu fiquei muito sentida, né? E quase fui. Então eu escolhi, né? Ficar quietinha no meu canto, viver com Jesus, né? Mas valeu a pena, e creio que valeu a pena sim, foi algo que acho que foi de certa forma bom. Mas fiquei feliz porque eu descobri algo, né, que nós temos vários reis, várias rainhas, né, princesas, pessoas importantes, quantas coisas novas, né, que eu tô de volta de mais ou menos 2 anos, né, nas redes sociais. De volta não, que na verdade eu nunca estive de verdade, né. Eu passei até uns 2 anos atrás, que ainda levo muito couro, porque na verdade são tantas coisas que eu não sei e aí eu acabo apanhando bastante, mas vale a pena, né? A gente chega um momento que não é mais pra gente ficar na nossa caverna, chegou a hora da gente conhecer, né, pessoas novas, lugares novos, fazer a vontade de Deus da forma que Deus quer que a gente faça. E fiquei feliz, né, por conhecer pessoas, né, diferentes, pessoas novas, né? Fiquei muito feliz mesmo.
E esse ano, né, final de ano foi ano de surpresas para mim. E eu fiquei muito feliz. Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria também de falar sobre pessoas, né, que elas têm medo de dormir à noite. Quando eu trabalhava na salinha, né, eu gostava muito de fazer aulas falando que Jesus, ele cuida da gente, né? Cuida das crianças, principalmente as crianças têm muito medo. Eu lembro quando eu era criança, né? Eu tinha muito medo de dormir. Mesmo com minha mãe do meu lado, eu tinha muito medo de dormir de noite. Eu me lembro que era um calor de 40 graus e eu encoberta, né, com a coberta, morrendo de medo de que eu não sei, né? Então tem muitas crianças que têm medo. E a gente, como mãe, nós temos que ensinar elas, né, que nós devemos orar de noite, nós devemos entregar nossa vida, pedir a Deus, Jesus que nos guarde, né, e que nada vai acontecer, porque em Salmos tem vários versículos, né, inclusive aquele 4:8 que diz assim, que fala sobre segurança, outros que o Senhor dá enquanto os santos dormem, né, são vários versículos, eu não vou citar ele aqui todo, mas são vários versículos que falam, né, que o Senhor está conosco. Inclusive tem um hino que eu gosto bastante, né, que ele é o Deus do dia, o Deus da noite, é o Deus da madrugada. Inclusive agora eu acho que já são 2h21 da manhã e eu estou aqui, né, é, passando essa mensagem aqui para vocês. Então, o nosso Deus, ele trabalha tanto de dia como de noite. Ele não dorme, não tosqueneja. Ele está guardando nós dia e noite, né? Inclusive, assim, eu vou contar algo para vocês aqui, que muitas das vezes o inimigo ele arma coisas, né? O inimigo ele arma coisas, né? Arma contenda, é uma mentira para lá, é mentira para cá, né? Inclusive à noite eu creio que ele não dorme, né? Já dorme na sede do crente, das pessoas, né? Então, antes de ontem, ou ontem, assim, nós que somos crentes, antes da gente levantar da cama, o Senhor já sussurra no nosso ouvido, né? Mais ou menos o que vem pela frente, né? A gente ora aquilo que é da vontade de Deus, né? Se a gente clamar o Senhor e for da vontade de Deus, ele faz, né? Que como eu sempre falo, se for, a gente ora, se for da vontade de Deus, ele vai fazer. Se não for, não faz, né? Então, nós que somos crentes, nós oramos, né? Aí, como eu falei, de manhã, logo de manhã cedinho, o Senhor já sopra no nosso ouvido, né? Porque eu costumo falar que a minha casa é casa de profeta, né? Eu não sei se eu já falei isso, mas eu acredito que a minha casa é uma casa de profeta, né? Então, quando, assim, no caso eu não sonho, né? Não tô aqui me gabando de nada, mas a verdade tem que ser dita, né? Quando eu não sonho, é o Senhor, né? O Senhor usa uma outra pessoa, né? E fala comigo, ó, sonhei isso, isso, isso e isso. Então eu já levanto preparada, né? E dependendo do sonho, eu falo, Senhor, o sonho foi assim, 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 e agora? Né? Às vezes é um sonho meio complicado, que a gente sabe que vem aí algo, né? Complicado, né? Vem algo pesado. Aí o Senhor fala, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, né? E aí realmente, né? Vem como se fosse um furacão, né? Mas aí o que acontece? A gente fica tranquilo, né? Porque se acontecer algo ruim, foi da vontade de Deus, né? Se o inimigo se levantar, Deus permitiu, mas vai cair. Então o que que acontece? Realmente acontece o levante, acontece algo seríssimo, né? Mas o que que eu faço? Às vezes eu entro num certo ambiente, da mesma forma que eu entro, eu saio, né? Eu saio. Por que que eu saio? Porque eu sei que o Senhor está no controle. A verdade é essa. Não sou eu que estou no controle. Quando você está num jogo, não estou falando que Deus está jogando, né? Mas quando você está num jogo, você está jogando e tem vários personagens ali, quem é que está no controle? São os bonecos que estão lá ou é você que está jogando? Mesma forma sou eu. Tem coisa que eu não posso fazer nada. Eu não posso entrar para me justificar. Ah, isso é verdade, isso é mentira, que sei o que, sei o que. Eu não posso fazer isso. Tem hora que não adianta falar. Não vai adiantar eu falar, entendeu? Então, eu entro no ambiente e saio de novo, né? E vou viver a minha vida. E aí o inimigo tá festejando, tá soltando fogos, tá isso, tá aquilo outro, né? Tá aquela arruaça. O que é que eu faço? Simplesmente vou viver a minha vida. Então você não tá tomando um café tranquilo, esperar, né? Porque a verdade nós estamos esperando é o final, né? É o final. Não adianta
eu querer me estressar ou se estressar antes da hora. Não adianta você querer se estressar antes da hora. Deixa as coisas acontecer, porque Deus está no controle. E toda vez que tem algum problema, entendeu? Algo, né? Ou é acrescentado ou é tirado, entendeu? Então, você não tem que se preocupar com quem entra, com quem sai. Não deve, porque assim, quem é da vontade de Deus de ficar, vai ficar. Quem é da vontade de Deus de sair, vai ter que sair. A verdade é essa, né? A gente não é melhor que ninguém, mas esse jogo não é meu, não é seu, né? Quem está no controle é Deus. Não adianta aí falar, eu não estou em nada, gente, eu não quero nem tem coisa que eu nem me meto. Eu, sinceramente, né? E se alguém falar alguma coisa de mim, vai continuar falando, né? Se é bom ou se é ruim, vai continuar falando. Agora, eu não sei quando é a coisa que eu posso responder, que eu posso falar, não, gente, a gente tem coisa que a gente tem que falar, outras não. Então, a gente tem que saber que Deus ainda continua no controle. Eu sei que o negócio não tá legal, né? Mas a gente tem que colocar isso no coração. E é isso que eu faço, né? Às vezes a pessoa fala, essa mulher é doida, é fria. Não, não sou doida nem fria, não. Porque a verdade é essa, eu não posso me acabar, me estressar, não, para me acabar com a minha beleza, não, de maneira nenhuma. Deixa, né? Ele se desgastar, acho que tem gente que nem dorme, como eu já falei. E muitas das vezes também nós arrumamos inimigos, né? Sem saber por quê. Eu, sinceramente, tem inimigo que aparece, né? Que eu falo assim, gente, da onde saiu, né? Mas isso aí é um assunto mais para frente, que eu vou tocar mais para frente, né? Ou então a pessoa que você olha assim, tá até admira, de repente a pessoa também se levantou. Eu falei, oh, gente, eu não sei. De repente, eu não, assim, eu sinceramente, eu não sei. Porque algumas pessoas se levantam, né? Do nada. Aí você fica, por quê? Mas também não quero minha cabeça muito, não. A verdade é essa. E não adianta um palavrão, pode xingar à vontade, mas xingue à vontade. Não vai me afetar. O que vai me afetar é o que sai de mim, né? Quando Jesus, quando fala isso, o que contamina o homem é o que sai dele, eu acho que eu também eu posso acrescentar, por exemplo, que as pessoas falam também, ou deixam de falar também, não vai me afetar em nada. A minha preocupação é com o que eu falo, né? O que eu penso, a forma que eu ajo, entendeu? E eu tenho que me preocupar isso muito, porque quando a gente é novo, né, tudo fica, não, aqui é novo, isso aqui, mas eu já estou chegando numa idade, né, que cada dia mais eu me preocupo com cada coisa que eu faço, né? Porque a gente vai chegando aos 50 anos, né? Nem tudo fica bonito, né? Então, eu procuro assim, pode xingar. É mulher que xinga, é homem que xinga, eu não sei mais que xinga. Eu simplesmente vejo, para mim não significa nada. Não sou eu que estou falando, entendeu? Então, eu me preocupo se sou eu que estou falando. Será que é eu que estou falando? Não sou eu. Então, de mim não vai sair de maneira nenhuma. Então, a minha preocupação é essa, é com o que sai de mim, né? Então, eu não me importo. Agora, tem coisas que a gente observa, né? Eu observo, ouço, né? E saio, simplesmente saio. Ué, falou, falou. Para mim não incomoda em nada. Pode continuar falando o que vocês quiserem falar, né? Graças a Deus, a coisa que eu quero é deitar do jeito que eu sempre deito com a minha consciência limpa, né? Que nada eu fiz, essa é a verdade. E outra coisa também que eu ia falar é o seguinte, que às vezes também a gente tem muitos assuntos que a gente às vezes não comenta, eu vou falar comentar, né? Não é por nada, é porque às vezes ou a gente não entende, ou não deu, ou passou, alguma coisa aconteceu, né? E infelizmente nós estamos vendo uma época que todas as pessoas ficam com raiva, né? Se você não elogiar, não fazer aquilo que eles acham que você deveria ter feito, de repente você arruma até um inimigo. Infelizmente nós estamos nessa época, né? Mas infelizmente tem coisa que eu não posso fazer nada. Que eu sinceramente tem coisa que eu curto, depois eu vou de curto. Aí eu sei coisa que eu comento, né? Eu também vou lá e tiro o comentário, porque o que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Eu sinceramente tem muita coisa que eu não entendo o que a pessoa está falando e eu falo, pá, deixa passar, né? Eu estou falando com toda a sinceridade, Deus sabe que eu estou falando a verdade, né? Então, e por causa disso, às vezes a gente arruma muito inimigo, né? Muito inimigo. Mas não é porque a gente não curtiu, que a gente não é que a gente não concorda, né? Não é porque a gente não segue, é porque a pessoa é inimigo, não é porque a gente não curtiu, né? Não é bem assim que funciona, né? Tantas pessoas que passam pela vida da gente
Infelizmente, às vezes tem coisa que a gente não tem nem tempo, porque não é só assim na rede social que a gente vive, a gente tem uma demanda dia e noite, né? Inclusive, eu vi umas duas pessoas falando que, assim, deixando né, desse, falando assim, sai dessa vida de conforto, né? Até uma forma de falar. Gente, assim, eu com toda sinceridade, né? Eu não sei se é conforto ou de comodismo. Eu esqueci a palavra, mas acho que depois a gente aguenta vai saber o que eu tô falando. E aí eu fiquei prestando atenção, falei, meu Deus, eu não desejo, né, pra ninguém as coisas que eu já passei, ou que a gente passa, né? Porque tem gente que, sinceramente, se passar o que a gente passa, o crente passa, não suporta, não. Então, pra gente falar que a pessoa tá, né, tá no comodismo, a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que graças a Deus que Deus tem muita misericórdia. Porque eu, sinceramente, se eu não conheço a pessoa, não sei da vida da pessoa, é muito complicado eu falar, né? Que a pessoa tá ali, né? Eu esqueci da palavra, se é conforto, né? Conforto, comodismo, não sei, né? E aí eu vi essa pessoa falando, falei, gente, é aquela história, né? Mas tudo bem. Outra coisa também, né? Às vezes as pessoas ficam falando, já fechou um círculo, não leva mais ninguém com você. Eu concordo. Tem pessoas também, gente, uma coisa que eu não sou, não gosto de ficar desfazendo as pessoas. Deus sabe que é verdade, né? Mas infelizmente tem pessoa que a gente tem que sair de qualquer maneira, porque a pessoa não tem como mais, né? E aí eu vou falar algo aqui para vocês. Eu sei que tem pessoas, às vezes nós estamos falando de que Deus cuida da gente, que Deus guarda, né? Tanto de dia como de noite, né? E tem pessoas que às vezes não dormem de noite por medo, mas que Deus está guardando, né? E também falei sobre que é na noite que o Senhor, né? Aproveita, nós estamos dormindo até para falar conosco, né? Fala isso através de sonho, fala com a gente com palavra e outras coisas. Então, o que acontece é o seguinte: eu me lembro que uma vez, né? Eu vou contar aqui um sonho que eu já estava querendo contar há um tempão, né? De repente eu vou ser um pouco criticada, mas eu vou falar. Eu tive um sonho, eu conheci uma pessoa e eu tive um sonho. Logo depois eu tive um sonho. Essa pessoa bem simpática, muito sorridente, amorosa, isso, um monte de coisa, né? Não vou falar muito detalhe para não chegar até a pessoa. E aí, essa pessoa cristã, vou botar mais um detalhe, né? Só que aí essa pessoa chegava na minha casa. Ela chegava na minha casa, né? Essa pessoa cristã chegava na minha casa, muito atenciosa, muito cheia de coisa. E aí eu também muito feliz, né? E eu, como eu trato todo mundo, essa pessoa entrou na minha casa. E aí na conversa vai, ela pegou e vem, ela pegou tipo uma caixa de pasta de dente, parecia muito uma caixa de pasta de dente. E essa caixa estava rasgada na lateral. E essa pessoa pegava essa caixa de cima da geladeira e entregava nas minhas mãos. Só que quando ela entregava nas minhas mãos, né, ela o que estava naquela caixa passava para minha mão. E o que passava para minha mão era bichos de mosca. Essa pessoa pegou essa caixa em cima da geladeira e me deu em minhas mãos. Era um bicho de mosca. Esses dias mesmo um ovo quebrou aqui na minha casa e eu tive que não estava em casa. Quando eu voltei, estava cheio de bichinho, coisa horrorosa, né? Só que esses bichos na minha mão eram bichos que por mais que eu tentasse tirar, eu não conseguia. Era aquele, a minha mão todinha tomou de bicho. E aí, infelizmente, na época eu não soube interpretar, né? Eu só soube interpretar depois que eu vivi tudo que eu vivi, né? E aí, o que que acontece? Eu pensei que aqueles bichos, aquilo não tinha vindo daquela pessoa, tinha vindo de outras pessoas, né? Porque ele tinha pego a caixa em cima da minha geladeira. Então eu falava, não tinha nada com ele. Eu pensei que era outra pessoa, não soube interpretar. Mas a verdade é, né, que eu passei por momentos bem difíceis com essa pessoa, né? Bem difíceis mesmo, e eu creio, né, que essa pessoa se ela não é crente de verdade,
que ela, né, ela se converta, né? E infeliz é aquela pessoa que tem uma aliança com essa pessoa, porque eu passei no redemoinho e aqueles bichos, eu tive que orar. No outro dia, quando eu acordei, eu chamei pessoas para me ajudar a orar, entrei em oração e eu não esqueci daqueles bichos na minha mão, né? Foi coisa horrorosa, né? Inclusive, eu passei por perseguição dessa pessoa, né? Essa pessoa falava que não ia me largar, né? A verdade é essa, a pessoa falava que não me ia largar de maneira nenhuma. E infelizmente ela não tá, essa pessoa não se ligou que por mais, né, que essa pessoa faça mal para as pessoas, ela está fazendo mal para ela também, né? Ela está fazendo mal para ela também. O inimigo ela está querendo destruir pessoas, mas ela também está sendo destruída pelo inimigo. Mas para Deus nada é impossível. Quando a gente se arrepende, busca Deus de verdade, né? Deus, ele age, né? Então, muitas vezes eu ignorei o que essa pessoa fazia, porque eu sabia que e sei que Deus me guarda, né? Mas a verdade é que não foi fácil de maneira nenhuma. Mas o sonho foi esse, né? Essa pessoa muito simpática, muito sorridente, crente, né? Se dizia crente. E eu me enganei com esse sonho. Infelizmente, eu não tinha ninguém para contar, para interpretar. Eu não sei interpretar, eu não tenho esse dom de interpretar sonho, né? Eu, quando eu sei de alguma coisa que é assim, eu só sei é orar, né? Não é sempre que eu não interpreto, né? Tem coisas que já fica bem claro o que que é, né? Mas outras não. E essa eu pensei que aquilo não era daquela pessoa, né? Aquilo era de outra pessoa, porque na verdade nós temos tantos inimigos, né? Pelo menos eu posso falar assim, são tantos inimigos que a gente, infelizmente, a gente arranja, então fica, dependendo do momento, fica muito complicado de você saber de onde vem. Mas eu passei um bom bocado, né? Mas eu fui avisada antes por sonho, mas eu não soube interpretar e eu tive que passar pelo fogo, né? A avó dizia assim, né? Pelo fogo. Mas o Senhor tem me dado vitória. Essa é a verdade e que a gente ora, né? Para a pessoa ser liberta. Eu não sei porquê, né? Veio algo assim no sonho dessa pessoa, mas é algo bem estranho, né? Aqueles bichos, e eram uns bichos que ele não largava, ele não saía, né? E mexia, coisa horrorosa. Infelizmente, são coisas que eu tenho que contar, porque a gente tem que vigiar com quem a gente faz a aliança, com quem a gente deixa se aproximar da gente, né? E eu me lembro que as pessoas, né? Eu recebi muita mensagem inclusive de amigos dessa pessoa falando, ó, cai fora, né? Eu recebi muitas mensagens e eu fiquei realmente observando, né? E no momento certo eu caí fora, né? Mas essa pessoa, cuidado, não deixe na sua casa, ficava o tempo todo falando assim, foi muitos avisos, né? E graças a Deus eu consegui de alguma forma sair dessa pessoa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz aliança. Não falo nem que é aliança não, né? Mas de pessoas que querem se aproximar, né? E às vezes a gente deixa se aproximar ou se aproxima. A verdade é essa, né? A gente não pode nem culpar as pessoas, porque a culpa é da gente mesmo, né? Mas passei por isso, mas eu recebi o aviso antes, né? Então, o sono da gente é através do sono, né? Que o Senhor fala muito com a gente, nossa alma está descansada, está ali, e o Senhor nos dá sonho, o Senhor fala com a gente, né? Então, são vários sonhos que o Senhor já me deu, né? Várias vezes o Senhor já falou comigo, eu dormindo. Então, o Senhor, Ele faz muita coisa boa, a gente dormindo, e principalmente nos guarda, né? A gente só tem que orar a Deus e pedir que Ele venha nos guardar. A gente não tem que ter medo, né? É isso que nós temos que fazer. Hoje também vou entrar aqui numa mensagem que fica lá em Êxodo 3, né? Que fala sobre Moisés. Moisés, ele foi um escolhido de Deus, né? Foi separado, protegido por Deus, né? Toda uma história, eu poderia contar a história agora, mas eu não vou contar a história toda, eu vou contar só uma parte bem pequena, né? Só para mim poder entrar na mensagem, né? Mas Moisés, nasceu numa época, né? Que todos os bebês que nasciam, que era menino, eram mortos, né?
E ele foi um menino que ficou escondido até 3 anos de idade, né, pela mãe. Diz que era uma criança muito linda, um bebê lindo. E depois disso, a mãe colocou no rio Nilo e ele foi adotado pela filha de Faraó. E aí começou a história de Moisés. Moisés passou por vários processos, porém um dia ele já tinha fugido, né, do Egito, porque ele tinha matado um homem, né, defendendo o povo dele. E aí ele estava, né, bem longe do Egito, até que ele estava num lugar, né, que a sarça começou a pegar fogo, né? E aí ele se aproximou daquela sarça e ali estava o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, né? Eu considero como a gente cristão, a gente fala que o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Então ele falou que o anjo do Senhor falou para ele que o povo dele estava sofrendo demais, o povo dele estava clamando demais, né? E aí Deus mandou que Moisés, né, fosse até ao Egito, né, salvar o povo dele. Que na verdade Deus também falou para ele que por causa do clamor do povo, Deus desceu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por causa do seu clamor, Deus está descendo. Não importa qual lugar do mundo que você esteja, por causa do teu clamor, Deus está descendo. E não adianta, né? é, Quem está oprimindo, né? Mandar mensagem para o profeta. Não adianta fazer como fizeram com Eliseu, né? Queria prender, queria atacar, queria fazer um monte de coisa. Não adianta. O profeta só está recebendo ordens, né? O profeta só é o mensageiro, essa é a verdade, né? Porque às vezes o profeta recebe mensagem até de outra língua, né? Porque o Eliseu, ele recebeu mensagem de outro país, né? Da Síria, e muitas das vezes acontece isso com o profeta, né? O profeta é agredido, é atacado, né? De várias formas, mas o profeta não tem nada a ver com isso, né? Você vê que o Eliseu, eu não vou falar de Eliseu, mas estou dando um exemplo, né? Um exército cercou a casa de um homem só, né? Então, é só um homem, né? Quem está no controle é Deus, essa é a verdade, né? Então, eu, assim, até às vezes eu ouço algumas notícias de pessoas falando assim, olha, tem pessoas saindo de tal lugar porque o negócio não está ficando legal. E eu, assim, eu aconselho mesmo, né, que quem estiver fazendo mal, né, oprimindo, maltratando, matando, não sei, fazendo alguma coisa errada, que ainda tem tempo, né? Ainda dá tempo de se arrepender, né? Que quando a gente se arrepende, né? Deus ele tem misericórdia, né? Então, às vezes vale a pena mesmo a pessoa se arrepender, a pessoa parar de fazer o que tá errado, né? Porque Moisés, Deus falou para ele que estava descendo por causa do clamor daquele povo, né? Não estava descendo porque Moisés quis, né? Ou por causa que Deus viu o povo sofrendo, não, porque o povo estava clamando. Essa é a verdade, entendeu? Então, Moisés, né, não sabia nem falar, perguntou para Deus como é que ia chegar para aquele povo, falar que era, né, que Deus falou para ele, para Moisés, que era para chegar lá e falar que era o Deus dos antepassados dele, né? Que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Que mandou libertar eles de lá do Egito, porque a verdade eles estavam sofrendo muito. Só que quando Moisés chegou lá para dar aquele recado para aquele povo e falou também com Faraó, Faraó piorou a situação deles, né? A verdade é essa, piorou a situação daquele povo, colocou uma carga de trabalho bem mais pesada, o sofrimento aumentou, né? Então, aquele povo, antes disso, né, já tinha tido uma vida de glória ali no Egito.
Mas quando depois que veio esse faraó, morreu o outro faraó, veio esse faraó ficou com medo, que o povo de Deus estava crescendo, né? Estava crescendo ali no Egito. Então começou a maltratar, começou, né, a fazer um monte de coisa, o pessoal sofrendo demais, mas aí o povo começou a clamar a Deus, né? E aí Deus enviou Moisés para tirar aquele povo dali do Egito. Então, muitas das vezes, né, o Senhor, muitas das vezes não, com certeza Deus está ouvindo o seu clamor. Às vezes você pensa, poxa, mas será que Deus está ouvindo? Está sim, e Ele está descendo. Se você observar o que Deus está fazendo, e Ele vai fazer muito mais. A verdade é essa. Porque se eu não passar essa mensagem aqui, Deus vai levantar outra pessoa para passar essa mensagem, né? Essa é a verdade. Se eu não fizer, Deus usa qualquer pessoa para fazer, né? Deus usa, porque Deus liberta as pessoas com guerra. Outra vez liberta, né? Com Moisés. Moisés não entrou em guerra com eles de maneira nenhuma. Quem fez todo o trabalho foi quem? Foi Deus, né? Deus dá a vida e Deus tira a vida, né? Deus tem poder para fazer muitas coisas, né? Então, mas Deus tem várias formas de trabalhar. Essa é a verdade, né? Então Deus usou Moisés para tirar aquele povo do Egito, mas foi uma luta muito grande, porque é, Deus foi endurecendo, né, o coração de Faraó e veio aquelas pragas, né? Mas ele não abria a mão daquele povo de maneira nenhuma. Tem muitas pessoas assim, às vezes está passando por um momento difícil, mas não deixa de passar fazer, fazer o que Deus está mandando, né? Tá passando, tá fazendo um monte de coisa errada, Deus está avisando e a pessoa continua e acha que Deus não vai chegar, Deus vai chegar. Não importa em que lugar do mundo você esteja, mas se Deus está mandando, né, parar de maltratar o povo, parar de humilhar o povo, parar, né, de matar o povo, eu se eu fosse você, eu parava, porque às vezes é melhor a gente parar, né, a gente parar de fazer o que é errado, né, fazer o que é certo, do que depois as consequências ser maiores, né? A verdade é essa, é tão triste, né? Quando a gente faz uma coisa, depois, né? Poxa, eu estou fazendo isso, mas poderia ter feito diferente, né? Quando recebi o aviso, né? Poderia ter feito diferente. Porque, sinceramente, nós não estamos aqui para brincadeira, né? A verdade é essa. Eu não estou para brincadeira de maneira nenhuma, né? Então, a gente está aqui falando a verdade que está na Bíblia, né? E muitas das vezes a gente paga preço e preço muito alto, né? Essa é a verdade, o preço é muito alto, é porque é o Senhor que livra a gente, é Deus que guarda, né? Que o preço maior foi Ele pagou lá na cruz por nós. Então, tem muitas coisas acontecendo ao redor do mundo e Deus está atento, Ele está descendo, né? Ele vai agir quando menos esperar, Deus está agindo. E Ele usa quem Ele quiser. Ele não precisa ter uma pessoa, não, tem uma pessoa certa para isso, não. Deus usa, trabalha da forma que Ele quer trabalhar e de formas diferentes e usa também pessoas diferentes. E Jesus, ele é general de guerra, ele está chegando e glória a Deus por isso, porque tem muitas coisas erradas, né, acontecendo, muita coisa fora do lugar, tem muita gente gemendo, tem muita gente sofrendo, né? Tem muita gente, né, que está sendo maltratado, humilhado, né, roubado, feito, né, muitas coisas acontecendo e tem muitas pessoas pensando que não tem ninguém vendo, mas tem. O próprio Deus, ele está vendo. Não adianta você pensar que ninguém está vendo, porque Deus está vendo. Na hora certa, o sol da justiça ele vai nascer, né? Essa é a verdade. Aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, você quer ser ou é muito boazinha. Não é que a gente é boazinha, nós somos seres humanos, né? Como é que a gente pode ficar tranquila ou viver bem vendo outras pessoas sofrer, né? Sofrer. Ou outra pessoa maltratando, um ser humano maltratando um outro ser humano. Não existe a gente ficar tranquilo de maneira nenhuma, né? A gente fica triste, essa é a verdade, e muito triste mesmo.
E esses dias eu andei meditando aqui, em algo assim que de repente eu vou tocar aqui e vocês vão achar estranho. Aí eu vou te dizer por que de repente algumas pessoas vão achar estranho, né? Mas foi algo, sinceramente, que eu fiquei meditando, né? Eu fiquei lembrando e eu falei, gente, como é que pode uma coisa? E outra coisa também que eu achei muito semelhante os assuntos, né? Eu tô falando aqui da música de Cazuza. Dizem que essa música ela é famosa até internacionalmente. Essa música é famosa, né? Na época, né, foi em 88, eu tinha 11, uns 11 anos mais ou menos, né? E eu lembro que eu ouvia muito essa música, né? Mas eu ouvia na casa dos outros, né? Ou então passando na rua, em algum lugar, porque eu não tinha rádio, eu não tinha televisão, né? Então a gente assistia televisão na casa dos outros, música a gente ouvia da casa dos outros. Mas eu lembro muito dessa música, né? Brasil mostra sua cara, né? Era uma, era uma música que acho que foi bastante tocada na época, né? E assim como eu era pequena, eu não entendia muitas coisas, mas eu me lembro que era um final, ou já tinha terminado uma ditadura, né? E eu acho que as pessoas estavam passando por um momento muito difícil. Eu não conversei muito com, com as pessoas daquela época, não conversei e também, né, não pesquisei muito, mas eu lembro muito bem dessa música, né? Ele cantando, e essa música ficou esse pedaço, né? Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. E essa letra, até sobre os índios, ele fala, né? Ele fala sobre vários assuntos, né? Na verdade, ele falou sobre o Brasil, o que estava acontecendo, né? Ele deu o grito, né? Que estava dentro dele através dessa música, né? Sobre as coisas que estavam erradas, né? E no final eu achei tão interessante, né? Que ele falou assim: no final, ele falou assim: Brasil, eu não vou te trair. Eu achei muito interessante essa música e eu não sei por que essa música ficou uns 3 dias na minha mente, né? E depois aí eu fiquei lembrando, gente, a gente tá passando por um momento, eu acho que não sei se foi igual, né? Mas tá quase igual ou tá igual, né? Disfarçadamente, né? Que foi um momento do final da ditadura e surgiu essa música. Aí ele falou assim: Brasil, eu não vou te trair, né? Será que nós estamos traindo o Brasil? Essa é a pergunta, porque eu lembro da minha época, gente, eu sinceramente eu tenho muito orgulho, né? A gente era criança, mas eu vi a luta dos homens, das mulheres daquela época, né? Principalmente dos homens, né? É, depois disso teve impeachment, teve, né, pessoas fazendo passeata, lutando por um Brasil melhor, né? Lutando por um Brasil melhor. Ele, Cazuza fez essa música, né? E de lá para cá, né, o Brasil lutando para um país melhor, depois veio o Plano Real, né? E aí que veio o Real, que aí que as coisas começaram, né, a melhorar para o Brasil, né? Os pobres passaram a comer melhor, a comprar as coisas, né? A economia melhorou, tudo melhorou, né? E a gente viveu um tempo bom, né? Eu lembro, como eu falei aqui para vocês, eu não tinha rádio, eu não tinha televisão. Aí eu me lembro que eu com 18, 19 anos, eu comecei, né? Que eu comprei uma televisão, eu comprei uma geladeira, meio que foi para pagar 2 anos, mas comprei e estava feliz da vida. Comprei um radinho, fiz a minha casa, né? Então, veio a bonança, mas antes disso, teve pessoas lutando, teve pessoas, né, de repente até morrendo, né? E na música de Cazuza ele tá falando, Brasil, eu não vou te trair, né? Que coisa mais linda, né? Não era. Aí eu poderia falar assim, mas eu não estou. Eu poderia falar assim, mas ele não é crente, mas a gente não está falando de religião só, né? Nós estamos falando de democracia, da gente lutar por um Brasil melhor, né? Para nós, seres humanos, ter uma vida melhor, uma vida mais confortável.
uma liberdade de expressão, né? Saber valorizar o passado, a nossa história, né? Os nossos valores. A gente não pode deixar isso ser destruído, né? A gente conseguir fazer com que o nosso Brasil melhore, né? A nossa história não venha morrer. Respeito mais, né, com os índios. Ele fala sobre os índios também. Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas nós não podemos ficar de braços cruzados só olhando, né? Às vezes a gente só faz orar porque às vezes a única forma que a gente pode, alguma coisa que a gente pode fazer é orar. Mas eu creio que Deus está agindo, né? Que a nossa oração é uma ação também. A gente está movendo a mão de Deus, né? Que nós possamos fazer como os nossos, né? A geração que dos nossos pais, né, que eram pessoas guerreiras, né, que eram pessoas que levantavam de madrugada. Esses dias eu fiz até um texto falando sobre isso. Eram pessoas que levantavam de madrugada, umas 3, 4 horas da manhã, ia pendurado no ônibus, porque não tinha ônibus na época, né? Eram pessoas que discutiam sobre política, mas procuravam resolver da melhor forma possível, né? Para a gente ter um Brasil melhor, não tinha, que eu me lembro, não, né? Não tinha aquela, como eu poderia dizer, aquela desunião tão grande como tem hoje, né? Mas lutaram e conseguiram colocar o Brasil melhor. Mas infelizmente nós estamos aí com esse problema, mas nós sabemos que Deus está no controle, né? Deus está no controle e eu espero, né, que os nossos filhos quando estiverem na nossa idade, eles estejam, eles, assim, que eles tenham, como eu poderia dizer, coisas boas para falar de nós, né? Que eles não venham falar que a gente, né, deixou o Brasil afundar, que a gente deixou, né, as coisas ruins, que a gente não lutou, né? Que eles possam ter uma boa memória que a gente lutou, que a gente fez o nosso melhor, né? Porque eu posso dizer que a geração, né, dos nossos pais, eles lutaram para que o Brasil fosse melhor, né? E isso não tem religião, isso não tem, né, classe social, né, não tem questão de estudo, que a verdade, quando o Brasil cresce, todos nós crescemos, né? Essa é a verdade. Não tem um, não, é só os ricos que crescem, não, só os pobres, não. Quando o Brasil ele está bem administrado, né, ele cresce e cresce bastante, né? Mas como eu não sei se eu falei ainda, o tema é que Deus está no controle, né? Não só do Brasil, mas de todas as nações, né, do mundo, né? E como eu falei, quando o povo clama, o nosso Deus ele desce, né? Essa é a verdade. Quando o povo clama, né, Deus desce. E que nessa hora que nós possamos não tampar os olhos para o que está acontecendo, né? Também não entrar, né, com luta de braço, né, fazendo o que é errado, mas que nós possamos, né, procurar fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Porque Deus ele tem seus instrumentos, né? Deus ele usa quem ele quer usar e eu creio, né? Que o Senhor, né? Se você está ouvindo essa mensagem, Deus também quer te usar, né? Para que nós possamos, né? Ter um Brasil melhor, né? Um mundo melhor, né? Que a gente não viver de uma forma que a gente tem que se importar com a dor das pessoas, né? Tem muitas pessoas sofrendo, pedindo ajuda. Então, que a gente possa, de alguma forma, né, ajudar essas pessoas. Que a gente não venha fazer vista grossa, a gente não venha ignorar, né? Porque pode ser alguém do seu lado, mas pode ser alguém bem distante que está clamando por justiça, está clamando por socorro, né? E eu vou ler aqui também uma mensagem na Bíblia, lá em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude
e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nessa hora Deus possa ser o seu refúgio, né? Muitas vezes a gente quer procurar refúgio nas pessoas, né, em coisas, de repente em dinheiro, mas chega um momento que o único refúgio que Deus permite é só Ele, né? Não há outro refúgio, o único refúgio é Ele. Então é por isso que eu falo, clame ao Senhor. Clame a Deus, porque Ele é o teu refúgio. Não importa o lugar que você está agora. O que importa é se você vai clamar ou não. Então clame, porque Deus vai vir ao seu encontro. Porque Deus está no controle.